Olá! O que é que realmente transforma uma atitude, uma ação qualquer, em um crime perante a lei? É exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos construir juntos, de forma bem direta e clara, uma base sólida para entender como o direito penal brasileiro pensa, como a justiça funciona. Vamos começar. Bom, o nosso roteiro aqui é um caminho bem lógico, tá? Primeiro, a gente começa com a pergunta mais básica de todas. Afinal, para que serve o direito penal? Depois, a gente vai literalmente dissecar o crime, entender a anatomia dele. Aí mergulhamos no coração da análise, o fato típico. Na sequência, vamos ver onde e quando a lei vale. E para fechar, vamos descobrir aquelas situações bem interessantes em que uma ação, que até parece crime, na verdade não é. Certo. Antes de a gente sair por aí analisando crimes, precisamos dar um passo para trás. É fundamental entender qual é a grande missão do direito penal na nossa sociedade. Por que ele sequer existe? Olha só, a definição formal é essa aqui. O direito penal, no fundo, é o principal instrumento que o Estado tem para manter a ordem social. É o conjunto de regras do jogo que diz o que é proibido, o que é crime e qual vai ser a consequência se alguém quebrar essa regra, seja com uma pena, com uma prisão ou com uma medida de segurança, que é aplicada em casos bem específicos. E aqui, pessoal, está o pulo do gato. O direito penal não existe só por existir. O grande objetivo dele é proteger aquilo que a gente tem de mais valioso. A nossa vida, nossa liberdade, nossa honra, nosso patrimônio. A lei chama tudo isso de bens jurídicos. Então pode pensar no direito penal como um grande escudo, protegendo o que é essencial para a gente viver em sociedade. Ok, então se o direito penal serve para combater o crime, a pergunta seguinte é óbvia. O que exatamente é um crime? E para isso não virar achismo, a ciência jurídica desenvolveu um método, quase uma fórmula, para a gente poder analisar qualquer fato e dizer com precisão se ele é ou não um crime. Pensa nisso como um checklist. Para algo ser crime, precisa passar por duas grandes verificações. Primeiro, é um fato típico, ou seja, aquilo que a pessoa fez se encaixa perfeitamente na descrição de algum crime que está lá no Código Penal? Segundo, esse fato é antijurídico, ou seja, ele é contrário à lei? Na imensa maioria das vezes a resposta é sim, mas já já a gente vai ver que existem exceções. Se a resposta for sim para essas duas perguntas, aí sim a gente tem um crime. Agora vamos mergulhar na primeira etapa, que é onde estão os maiores detalhes. O fato típico é, sem dúvida, o coração de toda análise criminal. Ele é como um motor, composto por várias peças que precisam estar todas no lugar e funcionando direitinho para a gente poder avançar. Então, para um fato ser considerado típico, ele precisa ter esses 4 elementos. Vamos pegar um roubo como exemplo, para ficar fácil. A conduta é o ato do criminoso de pegar o bem. O resultado é a vítima perdendo aquele bem, o prejuízo no patrimônio dela. O nexo causal é a ligação direta, ponte, entre a ação de pegar e a perda do bem. E por último, a tipicidade, que é a gente olhar para tudo isso e falar, perfeito, isso é exatamente o que a lei descreve como crime de roubo. E dentro da conduta, a gente chega naquela que talvez seja a distinção mais famosa e importante do direito penal. A diferença entre dolo e culpa. É simples, olha só. No dolo, a pessoa tem a vontade de cometer o crime, ela quer aquele resultado. Já na culpa, não. Ela não queria, mas o resultado acontece por um vacilo. Seja por imprudência, que é fazer algo arriscado, como correr demais com o carro, por negligência, que é deixar de fazer algo que deveria, como não revisar os freios do carro, ou por imperícia, que é a falta de habilidade técnica para uma profissão. Entender isso muda completamente a gravidade e a punição de um crime. Muito bem, a gente já sabe o que é um crime, mas agora vem outra questão prática. Onde e quando a lei penal vale? Quais são as fronteiras de aplicação dela? Em relação ao tempo, a regra é: vale a lei da data em que o crime aconteceu. Simples assim. Só que tem uma exceção importantíssima. Se depois do crime surgir uma lei nova que seja mais favorável à pessoa, essa lei nova volta no tempo e se aplica ao caso. É o chamado princípio da retroatividade da lei penal mais benigna. É uma garantia fundamental para todo cidadão. E no espaço? Bom, aqui a regra principal é a da territorialidade, ou seja, crime cometido em território brasileiro, a gente aplica a lei brasileira. Ponto. Mas o mundo é complicado, né? Então existem outras regras para garantir que a justiça alcance certas situações, como aplicar a nossa lei a um crime que um brasileiro cometeu lá fora, nacionalidade, ou a um crime que atinge interesses vitais do Brasil, não importa onde tenha acontecido, proteção. São mecanismos para evitar a impunidade. E agora a gente chega no nosso último ponto, que é fascinante. Será que existem situações em que uma pessoa faz algo que é a cara de um crime, por exemplo, tirar a vida de outra pessoa, mas no final das contas, a lei entende que não houve crime nenhum? A resposta é sim.
São as famosas excludentes de ilicitude. A lei é sábia e reconhece 4 situações especiais que, digamos, dão um salvo-conduto para um ato que, a princípio, seria ilegal. A gente tem o estado de necessidade, a famosa legítima defesa e 2 outras ligadas a deveres profissionais, que são o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Olha o que a própria lei diz sobre o estado de necessidade. Traduzindo isso aí, a lei justifica a ação de alguém que, para salvar um bem importante de um perigo real e que não tinha como evitar, acaba sacrificando outro bem de menor ou igual valor. É a lei reconhecendo que a vida real às vezes nos coloca em situações limite. Entender essa estrutura que a gente viu hoje é a base de tudo. Mas a análise não acaba aqui de jeito nenhum, porque uma vez que a gente conclui que um crime aconteceu, um outro universo muito mais complexo se abre. Como se calcula a punição justa para cada caso. A lei nos dá a anatomia do crime, mas é na hora de aplicar a pena que a justiça mostra sua face mais desafiadora. Fica aí a reflexão. Como é que se equilibra essa balança?